Ela se vestiu de forma simples no casamento da irmã, mas o padrinho milionário só tinha olhos para ela. Naquele momento, ele viu algo que nenhuma fortuna poderia comprar. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que aconteceu depois desse encontro vai te emocionar. Às vezes, o destino se disfarça de casualidade e os fios invisíveis que conectam duas almas levam anos para se revelar. O vestido azul marinho roçava levemente o chão de ladrilho hidráulico, enquanto Remédios Andrade ajustava o tecido pela 10ª vez naquela manhã de abril. Seus dedos, endurecidos por anos de trabalho incansável com agulha e linha, tremiam imperceptivelmente enquanto sentia o peso do silêncio julgador de sua mãe, queimando-lhe as costas como ferro em brasa. O salão de festas no coração de Salvador resplandecia com uma magnificência que parecia pertencer a outro século, a outra realidade completamente alheia à sua. Lustres de cristal colonial pendiam do teto com molduras em estuque, refletindo a luz como 1000 estrelas caídas do céu baiano. O perfume embriagador das flores de laranjeira se misturava com o aroma doce do vinho do Porto, criando uma atmosfera de conto de fadas. Mas não o dela. Nunca o dela. Remédios observou seu reflexo fugaz em um dos espelhos venezianos que adornavam as paredes. Aos seus 32 anos, seu rosto conservava uma beleza serena que ela mesma desconhecia. Olhos cor-de-mel que guardavam segredos de noites em claro, maçãs do rosto altas herdadas de alguma ancestral indígena, e lábios que haviam esquecido como sorrir sem reservas. O cabelo castanho escuro, preso em um coque simples, emoldurava um rosto que contava histórias de sacrifício silencioso. As mãos ásperas do trabalho incessante na pequena costureira do bairro do Pelourinho seguravam com força uma bolsa de tecido que ela mesma havia bordado na noite anterior. Cada ponto representava uma hora de sono sacrificada, porque gastar dinheiro consigo mesma sempre havia parecido um luxo injustificável quando havia tantas contas a pagar, tantas necessidades alheias a atender. A música começou a tocar, e o murmúrio dos 300 convidados se transformou em um silêncio expectante. Conceição apareceu ao final do corredor central. Sua irmã mais nova, apenas 27 anos, desfilava com a graça estudada de quem sempre soube que o mundo lhe pertencia. O vestido de noiva era uma obra-prima de renda renascença e seda importada, cada pérola bordada à mão, contando uma história de privilégio, que sempre coube apenas a uma das filhas da família Andrade. O véu de tule flutuava atrás dela como uma nuvem etérea, e seu sorriso radiante iluminava o recinto inteiro. Remédios engoliu o nó que se formava em sua garganta e aplaudiu com entusiasmo genuíno, porque apesar de tudo, apesar da dor silenciosa de sempre ser a esquecida, a que trabalhou turnos duplos para pagar os estudos de sua irmã, enquanto abandonava seus próprios sonhos de design, seu coração generoso ainda era capaz de alegria pura pela felicidade alheia. O tecido simples de seu vestido contrastava brutalmente com os trajes suntuosos dos convidados, mulheres exibindo mantilhas de renda caríssimas e joias que custavam mais que o apartamento onde Remédios morava. Homens internos de corte impecável, com abotoaduras de ouro e relógios suíços que brilhavam sob as luzes. Ela podia sentir os sussurros discretos, os olhos que a percorriam de cima a baixo com uma mistura de pena e desprezo mal disfarçado. Essa é a irmã mais velha, escutou murmurar uma mulher com colar de esmeraldas. Coitada, parece que veio direto de lavar chão. As palavras atravessaram seu peito como agulhas invisíveis, mas Remédios manteve a compostura. Havia aprendido há muito tempo que as lágrimas eram um luxo que não podia se permitir em público. A cerimônia transcorreu com a pompa esperada. O noivo, Álvaro Mendonça, herdeiro de uma rede de hotéis boutique no litoral nordestino, trocou votos com Conceição, enquanto Remédios observava de seu assento na última fileira. Ninguém a havia convidado para sentar com a família. Ninguém a havia incluído nas fotografias oficiais. Era como se sua existência fosse um detalhe incômodo que todos preferiam ignorar. Foi então que ele entrou no salão.
O murmúrio geral se intensificou quando uma figura masculina atravessou as portas principais, com vários minutos de atraso. Remédios o observou caminhar em direção ao altar com uma elegância natural que parecia emanar de cada poro de seu ser. Alto, de ombros largos e porte aristocrático, vestia um terno linho bege impecavelmente cortado que se moldava a seu corpo atlético como se tivesse sido criado especificamente para ele. «É Floriano Monterosso», sussurrou alguém perto dela. «O padrinho. Dizem que sua empresa têxtil vale mais de 500 milhões de reais. Remédios sentiu que o ar abandonava seus pulmões quando aqueles olhos a encontraram. Olhos castanhos profundos como as águas do Rio São Francisco varreram o salão repleto de rostos importantes, de figuras poderosas, de belezas deslumbrantes enjoiadas e perfumadas. Mas pararam nela, na mulher do vestido azul marinho simples, sentada sozinha na última fileira, com as mãos entrelaçadas sobre o colo como se estivesse rezando. Ele sorriu. Não foi um sorriso amplo nem estudado. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, um movimento de lábios que parecia guardar segredos ancestrais, e nesse instante algo despertou no peito de Remédios, algo adormecido durante tanto tempo que havia esquecido sua existência. O rubor queimou suas bochechas enquanto desviava o olhar rapidamente, o coração batendo em um ritmo frenético que não compreendia. Por que a olhava assim? Acaso zombava dela de seu vestido modesto, de sua presença insignificante naquela celebração de opulência? Durante toda a cerimônia, ela podia jurar que ele a observava. Cada vez que se atrevia a levantar a vista, encontrava aqueles olhos castanhos fixos nela com uma intensidade que a fazia sentir exposta, vulnerável, como se ele pudesse ver através do tecido barato de seu vestido até a alma que se escondia embaixo. A pele formigava sob aquele olhar persistente e, pela primeira vez em anos, perguntou-se como seria ser vista. Verdadeiramente vista. Não como a irmã pobre, a trabalhadora incansável, a sombra invisível que todos davam como certa, mas como uma mulher. O pensamento a assustou tanto que se repreendeu internamente, ajustando o xale modesto sobre seus ombros, como se pudesse esconder não só seu vestido simples, mas toda sua inadequação palpável naquele mundo de luxo e aparências. Quando os noivos se beijaram e o salão explodiu em aplausos, Remédios aplaudiu também, mas seus olhos procuraram involuntariamente o homem do terno claro. Ele continuava observando-a, e desta vez, quando seus olhares se cruzaram, não desviou a vista. Foi ela quem cedeu primeiro, o coração batendo-lhe nas têmporas, enquanto se levantava discretamente para buscar refúgio em algum canto onde pudesse recuperar o fôlego. Não sabia então que aquele encontro de olhares era apenas o começo. Não sabia que 15 anos atrás seus destinos já haviam se cruzado. Que não sabia que aquele homem havia passado uma década procurando-a por todo o Nordeste. A recepção se transformou em um balé de constrangimentos calculados, quando a família de Remédios a direcionou discretamente para a mesa do fundo, longe das câmeras, longe dos convidados importantes vindos de São Paulo e Rio de Janeiro, como se sua presença pudesse contaminar a perfeição cuidadosamente orquestrada daquela celebração. «Você vai ficar mais confortável aqui», disse Vitória, sua mãe, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Longe da agitação. O que realmente queria dizer era, longe da vergonha que seu vestido barato representa para esta família. Remédios mordeu o lábio inferior com força suficiente para sentir o sabor metálico do sangue, mas manteve a cabeça erguida. A dignidade era a única joia que ninguém poderia arrancar dela, e se agarrava a ela com a mesma determinação com que se agarrava à vida. O prato de porcelana à sua frente permanecia intocado, enquanto observava os convidados se moverem pelo salão como peças de um tabuleiro de xadrez que ela não compreendia. Homens de negócios trocavam cartões e apertos de mão. Mulheres comparavam discretamente suas joias e vestidos de grife. E no centro de tudo, Conceição brilhava como uma estrela, recebendo felicitações e beijos nas bochechas com a naturalidade de quem sempre soube
que merecia ser o centro do universo. O som distante de um trio de forró começou a preencher o espaço, uma melodia melancólica que espelhava perfeitamente a dor silenciosa em seu peito. O ritmo da zabumba marcava o compasso, enquanto uma dançarina iniciava sua apresentação, a saia rodada girando como uma chama viva. Remédios fechou os olhos por um instante, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. Lembrou quando era criança e sonhava em desenhar vestidos para as grandes casas de moda de São Paulo, quando passava horas desenhando esboços em cadernos gastos, imaginando um futuro diferente daquele que a vida lhe havia designado. Mas os sonhos são frágeis e a realidade havia sido implacável. Quando seu pai morreu em um acidente de construção, ela tinha apenas 16 anos. Alguém teve que assumir a responsabilidade de manter a família, e Conceição era pequena demais, delicada demais, promissora demais para sacrificar seu futuro. Então Remédios abandonou a escola, pegou trabalhos de costura e limpeza e se tornou a coluna invisível que sustentava a todos, enquanto ela mesma desmoronava em silêncio. Posso? A voz grave a arrancou de seus pensamentos. Abriu os olhos e encontrou Floriano Monterosso de pé ao lado de sua cadeira, a mão estendida em sua direção, com uma elegância que parecia pertencer a outra época. O perfume masculino sofisticado a envolveu como uma promessa. Notas de sândalo brasileiro e cedro, com um toque de algo que não podia identificar, mas que fazia seu coração bater mais rápido. Desculpe, conseguiu articular, certa de ter ouvido errado. Pergunto se me concede esta dança, repetiu ele, e seu sorriso era cálido, genuíno, sem rastro da condescendência que ela esperava. O salão inteiro observava. Remédios podia sentir os olhares cravados nela como alfinetes. Podia escutar o silêncio súbito que havia se apoderado das conversas próximas. Porque este homem, claramente importante e poderoso, se aproximava dela. Era algum tipo de brincadeira cruel? Eu. Não acho que seja boa ideia, murmurou baixando a vista. Certamente há muitas damas mais. Nenhuma que me interesse, interrompeu ele suavemente. Só você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de um significado que ela não compreendia. Suas mãos tremiam quando finalmente as colocou sobre as dele, e o calor que irradiou daquele contato simples percorreu seu corpo inteiro como um rio de lava, derretendo barreiras construídas ao longo de anos de decepções e rejeições. Ele a conduziu em direção à pista de dança, com uma segurança que sugeria que este momento, de alguma forma inexplicável, era inevitável. Os músicos haviam mudado para uma melodia mais lenta, mais íntima. As guitarras choravam suavemente, enquanto Floriano colocava uma mão na cintura de Remédios, atraindo-a para si com uma delicadeza que a deixou sem fôlego. Ela podia sentir o calor de seu corpo através do tecido fino de seu terno, a batida firme de seu coração contra seu peito. Você está tremendo, observou ele, a voz apenas um sussurro. Isso é muito estranho, admitiu ela, sem poder evitar a honestidade. Por que eu? Por que não alguma das outras mulheres? São mais elegantes, mais apropriadas para alguém como você. Floriano a fez girar suavemente antes de responder, e quando voltaram a se encontrar, havia algo diferente em seu olhar. Uma intensidade que a fez prender a respiração. Você não se lembra de mim, não é? A pergunta a desconcertou. Buscou em sua memória algum encontro prévio, alguma festa ou evento onde pudessem ter se cruzado, mas não encontrou nada. Sinto muito. Não acho que nos vimos antes. Ele se inclinou em direção a ela, os lábios roçando seu ouvido enquanto sussurrava. 15 anos atrás, em uma rodoviária em Recife. Uma jovem me deu as últimas moedas que tinha quando eu estava desesperado, sem nada no mundo. Vestia um vestido azul simples, como o que usa hoje, e tinha os olhos mais bondosos que já vi em minha vida. O mundo parou. Remédios sentiu que o chão de tábua desaparecia sob seus pés, enquanto fragmentos de memória começavam a se reorganizar como peças de um quebra-cabeça esquecido. Ela tinha 17 anos então. Estava em Recife para visitar uma tia doente. E lembrava. Sim,
Lembrava vagamente de um jovem na rodoviária com os olhos vazios de esperança, sentado em um banco com a cabeça entre as mãos. Você, começou, mas as palavras entalaram em sua garganta. Passei 10 anos procurando você por todo o Nordeste, continuou ele, e sua voz quebrou levemente com uma emoção genuína. Só sabia que era de Salvador, que tinha olhos como mel e um coração maior que o mundo. Investiguei, contratei pessoas, visitei cada cidade e povoado. Quase havia perdido a esperança de encontrá-la. E então, há 3 meses, vi o convite de casamento de meu sócio Álvaro, e seu nome apareceu na lista de familiares. Remedios Andrade. Finalmente. As lágrimas queimaram os olhos dela, mas não as deixou cair. Não ali, não diante de todos os que esperavam sua humilhação. Aquelas moedas, sussurrou ela, eram para meu almoço. Eu sei, disse ele, e esse almoço sacrificado me deu a força para seguir adiante, quando havia perdido toda a razão para fazê-lo. A música continuava, mas eles haviam parado de dançar. Estavam quietos no meio da pista, 2 figuras suspensas em um momento que parecia existir fora do tempo. Por que me procurou durante tanto tempo? Perguntou ela finalmente. Eram apenas algumas moedas. Floriano tomou seu rosto entre suas mãos com uma ternura infinita. Porque você foi a primeira pessoa em anos que me viu como um ser humano digno de compaixão. Porque seu gesto me salvou de uma decisão terrível. E porque desde aquele dia não houve um único amanhecer em que não pensasse na jovem do vestido azul que me deu esperança quando eu havia renunciado a ela. Nesse instante, rodeados de olhares curiosos e sussurros especulativos, Remédios compreendeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E pela primeira vez em anos, não teve medo do que viria. Os dias seguintes ao encontro transcorreram como um sonho febril do qual Remédios temia despertar a cada momento. Floriano começou a aparecer na pequena costureira da Rua das Laranjeiras com uma regularidade que fazia todo o Pelourinho sussurrar. Seu BMW preto estacionava em frente ao humilde local com as paredes descascadas e a placa de madeira que dizia Costureira Anselmo em letras descoloridas pelo sol baiano. Ele entrava sem fanfarra, sem o séquito de assistentes que certamente o acompanhava em seus negócios, e se sentava na velha cadeira de vime junto à janela enquanto ela trabalhava. Às vezes, trazia café da cafeteria da esquina, outras vezes, bolos de uma confeitaria que ela nunca teria podido se permitir. Mas o que mais a desconcertava era seu silêncio contemplativo, a maneira como observava suas mãos enquanto costurava como se estivesse presenciando um milagre. Você não tem trabalho a fazer? Perguntou ela uma tarde, sem levantar a vista do vestido de festa que estava confeccionando. Um homem importante como você deve ter obrigações mais urgentes do que ver uma costureira remendar vestidos. Nenhuma obrigação é mais urgente do que esta, respondeu ele simplesmente. Seu Anselmo, o proprietário octogenário da costureira, os observava com olhos que haviam visto demais. Não dizia nada, mas seu sorriso cúmplice cada vez que Floriano entrava falava mais que 1000 palavras. Esse homem está apaixonado, sussurrou a Remédios uma manhã, enquanto ela preparava o ateliê para o dia de trabalho. E você também, embora ainda não saiba. Não diga bobagens, respondeu ela corando. Homens como ele não se apaixonam por mulheres como eu. E como são as mulheres como você? A pergunta a deixou sem resposta, mas fora do pequeno santuário da costureira, o mundo era menos amável. Vitória apareceu 3 semanas depois do encontro, o rosto demacrado por noites de preocupação fingida. Remédios a recebeu em seu pequeno apartamento de 2 quartos no 3º andar, de um prédio sem elevador, consciente de que cada rachadura nas paredes, cada móvel desgastado, seria catalogado e usado contra ela. Toda Salvador fala de você, começou sua mãe, sem se incomodar com cumprimentos. A irmã pobre que pescou um milionário. Floriano e eu somos apenas amigos. Amigos. O riso de Vitória foi amargo como fel. Homens como ele não têm amigas. Têm conquistas, caprichos passageiros. Acha que alguém da posição dele vai querer algo sério com você? Olhe para você, Remédios. Olhe suas mãos, sua roupa, este apartamento. O que poderia oferecer a alguém que tem tudo?
As palavras caíram como pedras em um poço, afundando nas águas escuras de todas as inseguranças que Remédios havia acumulado ao longo dos anos. Talvez não queira nada de mim, murmurou. Talvez só sinta gratidão. Pior ainda. A gratidão se esgota, filha. E quando se esgotar, o que restará? Terá desperdiçado tempo precioso perseguindo um fantasma, enquanto poderia ter procurado um homem do seu nível, alguém que realmente possa ficar. Quando sua mãe foi embora, Remédios permaneceu longo tempo junto à janela, observando as ruas estreitas do Pelourinho, enquanto o sol se punha sobre a Baía de Todos os Santos. As palavras venenosas se repetiam em sua mente como uma ladainha, e por um momento considerou colocar distância de Floriano. Era o sensato, o prudente. Proteger-se antes que fosse tarde demais. Mas então lembrou seus olhos quando lhe contou sobre Recife. Lembrou a maneira como sua voz tremia quando falou dos anos procurando-a. E soube que, embora o mundo inteiro lhe dissesse que era loucura, não podia se afastar dele. Ainda não. Conceição retornou de sua lua de mel nas Maldivas um mês depois, bronzeada e resplandecente, com um anel de diamantes novo no dedo e um sorriso que ocultava segredos que ninguém suspeitava. Irmã querida, cumprimentou, beijando-a em ambas as bochechas, com uma efusividade que Remédios não lembrava. Me conta tudo. Toda Salvador fala de você e desse empresário lindo. Estavam no quintal interno da casa da família, sob a sombra da mangueira que seu pai havia plantado quando elas eram crianças. O perfume dos jasmins trepadeiras enchia o ar, mas para Remédios havia algo ácido debaixo de toda aquela doçura. Não há muito o que contar, respondeu com cautela. Nos conhecemos em seu casamento. Aparentemente eu lhe fiz um favor há muitos anos que ele nunca esqueceu. Um favor? Que tipo de favor? Remédios lhe contou a história de Recife, as moedas, a rodoviária. Enquanto falava, observou o rosto de sua irmã se transformar sutilmente. O sorriso ficou mais tenso, os olhos mais calculistas. Que romântico, disse Conceição finalmente, mas sua voz havia perdido todo o calor. O empresário multimilionário apaixonado pela costureira humilde. Parece um conto de fadas. Não estamos apaixonados. Só. Claro que não, querida. Só te procura todo dia, te leva para passear, te olha como se você fosse a última gota de água no deserto, mas com certeza não é amor. O sarcasmo gotejava de cada palavra, e Remédios sentiu que algo se rompia entre elas. Sempre havia sabido que sua relação com Conceição era complicada, tingida por anos de favoritismo parental e sacrifícios silenciosos. Mas nunca havia sentido esta hostilidade aberta, esta inveja que brilhava nos olhos de sua irmã como brasas mal apagadas. Conceição, se há algo que te incomoda... Me incomodar? Sua irmã se pôs de pé bruscamente. Por que me incomodaria que minha irmã mais velha, que nunca teve nada, de repente atraia a atenção de um dos homens mais ricos do Brasil? É maravilhoso. Estou encantada por você. Foi embora antes que Remédios pudesse responder, deixando atrás de si um silêncio espesso e um perfume de grife que não combinava com o jasmim silvestre. Aquela noite, enquanto caminhava junto a Floriano pelos jardins do dique do Tororó, a luz dourada do entardecer banhando as palmeiras e o perfume tropical misturando-se com o aroma de pitanga que escalava os muros antigos. Ela lhe contou sobre as reações de sua família. Acham que você está brincando comigo, disse sem poder ocultar a dor em sua voz, que vai se entediar e me deixar pior do que me encontrou. Floriano parou, tomando suas mãos entre as suas. E você? O que acha? Remédios o olhou nos olhos, buscando falsidade, engano, qualquer sinal de que tudo aquilo era bom demais para ser real. Mas só encontrou sinceridade, esperança e algo mais profundo que não se atrevia a nomear. Acho que estou assustada, admitiu finalmente. Nunca tive nada de bom que não me fosse arrancado. Então, deixaremos que o tempo fale por nós, disse ele, beijando seus nós dos dedos com uma ternura que a fez tremer. Não te peço que confie cegamente, Remédios. Só te peço que me dê a oportunidade de demonstrar que o que sinto é real.
e sob os galhos carregados de flores das árvores dos jardins baianos, ela assentiu. Era um primeiro passo rumo a um destino que nenhum dos dois podia imaginar. O verão se derramou sobre Salvador como mel quente, trazendo consigo noites de calor sufocante e conversas nos quintais frescos, onde a água das fontes cantava sua eterna canção. Remédios descobriu que o tempo passado com Floriano tinha uma qualidade diferente do tempo ordinário. As horas se esticavam como caramelo, doces e elásticas, cheias de conversas que teciam suas vidas passadas em uma tapeçaria compartilhada. Ele lhe falou de sua infância em uma família que alguma vez foi próspera. Os Monterosso haviam sido comerciantes têxteis respeitados durante gerações, com armazéns no centro de Salvador e conexões por todo o Nordeste. Mas a má administração de seu avô e uma série de decisões infelizes haviam consumido a fortuna familiar pedaço por pedaço, como traças devorando seda antiga. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 6 anos, contou uma noite, enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho branco em uma tasca escondida do bairro de Santo Antônio. Não pôde suportar a vergonha de ver tudo se destruir. Minha mãe tentou manter as aparências durante anos, costurando escondida para famílias ricas, enquanto fingia que ainda éramos alguém. O que aconteceu com ela? Foi para Portugal quando eu tinha 15, perseguindo um parente distante que prometia oportunidades. A ideia era que eu a seguisse quando tivéssemos dinheiro suficiente, mas esse dia nunca chegou. Floriano fez uma pausa e Remédios viu como os fantasmas do passado cruzavam seu rosto. Quando te conheci em Recife, levava 3 anos malvivendo, dormindo onde podia, trabalhando no que fosse. Havia perdido toda a esperança de me reunir com ela, de ter um futuro. E agora, mantém contato com ela. Morreu há 2 anos antes que pudesse trazê-la de volta. Sua voz quebrou apenas um momento antes de recuperar a compostura. Mas pelo menos consegui enviar-lhe dinheiro em seus últimos anos, me certificar de que não lhe faltasse nada. Foi o único que pude fazer. Remedios entrelaçou seus dedos com os dele sobre a mesa de madeira gasta. Não tinha palavras de consolo a oferecer. Havia aprendido há muito que às vezes o silêncio compartilhado era mais eloquente que qualquer frase. "Me fala de você", pediu ele, mudando o rumo da conversa. Da menina que sonhava antes que a vida lhe roubasse os sonhos. Ela sorriu com melancolia. Sempre quis desenhar roupas. Desde que tenho memória, desenhava vestidos em qualquer papel que encontrasse. Meu pai me deu um caderno de esboços pelo meu 10º aniversário. Ainda o conservo. Fez uma pausa, os olhos perdidos em memórias. Ele era pedreiro, mas tinha alma de artista. Talhava figuras de madeira em seus tempos livres, pequenos animais que me presenteava todo domingo. Morreu quando eu tinha 16. Caiu de um andaime numa obra. Sinto muito. A vida seguiu, como sempre segue. Alguém tinha que manter a família, e Conceição era tão pequena, tão brilhante na escola. Mamãe dizia que ela tinha futuro, e eu tinha mãos fortes. Então deixei meus estudos e comecei a costurar. Primeiro em casa, depois na costureira do seu Anselmo. Nunca pensou em retomar seus sonhos. Os sonhos são para quem pode se permitir tê-los. Eu tinha contas a pagar, uma irmã para educar, uma mãe para manter. Remedios deu de ombros. Aprendi a encontrar satisfação nas pequenas coisas. Uma costura perfeita, um cliente agradecido, a beleza de um vestido terminado ainda que não levasse minha assinatura. Floriano a observou com uma intensidade que a fez corar. Você tem um talento extraordinário. Vi no vestido que usava no casamento, em cada peça que costura na costureira. Por que se conformar em ser invisível quando poderia brilhar? Brilhar custa dinheiro, Floriano, e conexões, e oportunidades que nunca chegaram. As oportunidades nem sempre chegam, às vezes é preciso criá-las. Antes que ela pudesse responder, a conversa foi interrompida pela chegada de músicos que começaram a tocar samba no canto da tasca. O ritmo contagiante preencheu o espaço, e Floriano a convidou para dançar com um sorriso que derreteu todas as suas resistências. Aquela noite, enquanto giravam entre as mesas sob a luz tênue das velas, Remédios se permitiu imaginar pela primeira vez que talvez, só talvez,
Havia mais para ela do que sobreviver. Que talvez os sonhos enterrados pudessem ressuscitar, como flores que brotam de terra seca depois da chuva, mas a realidade, como sempre, aguardava com suas garras afiadas. O primeiro sinal de problemas chegou na semana seguinte, quando seu Anselmo a chamou a seu pequeno escritório no fundo da costureira. O ancião, que havia sido mais pai para ela que seu próprio pai em seus anos finais, parecia ter envelhecido uma década em poucos dias. Precisamos conversar, menina. Remédio sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas, enquanto tomava assento na cadeira diante da escrivaninha desordenada. Os livros de contabilidade estavam abertos, e os números em vermelho não precisavam de explicação. O que acontece? Seu Anselmo? Vou fechar a costureira. O mundo parou. Não pode falar sério. Minha saúde já não é a que era, Remédios. Os médicos me dizem que preciso de descanso, ar da montanha, me afastar desse calor infernal. E as dívidas? Suspirou pesadamente. Minha falecida esposa sempre se encarregou das finanças, e eu nunca fui bom com números. Há credores que levam meses esperando, e já não tenho forças para lutar. Mas esta costureira é sua vida. É minha vida também, quis dizer, mas as palavras entalaram. Eu sei, menina, e me parte a alma te deixar assim, mas não há outra opção. Remédios passou os dias seguintes em um estado de atordoamento. Trabalhava mecanicamente, suas mãos realizando os movimentos familiares, enquanto sua mente navegava por águas escuras de incerteza. Havia passado 15 anos de sua vida entre aquelas paredes descoloridas, entre os rolos de tecido e os manequins silenciosos que haviam sido seus únicos companheiros durante tantas noites solitárias. Floriano notou a mudança imediatamente. O que acontece? Perguntou uma tarde, encontrando-a com os olhos avermelhados e as mãos trêmulas. Ela lhe contou tudo. As dívidas, a doença de seu Anselmo, o fechamento iminente. Enquanto falava, viu como o rosto dele passava da preocupação à determinação. Posso comprar o prédio, disse sem hesitar. Pagar as dívidas, renovar o local. Você poderia ficar até expandir o negócio. A oferta pendia entre eles como uma fruta proibida, tentadora e perigosa. Não, respondeu ela finalmente, a voz firme apesar da dor. Não posso aceitar. Por que não? Tenho o dinheiro e você tem o talento. Seria um investimento, não uma caridade. Porque se aceitasse, sempre me perguntaria se o que há entre nós é real, ou se simplesmente estou agradecida. Olhou-o nos olhos, suplicando que entendesse. Preciso saber que posso conquistar coisas por mim mesma, Floriano. Que não sou apenas alguém a salvar. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e Remedios temeu ter arruinado tudo. Mas então, ele sorriu com uma admiração que a fez sentir mais alta do que nunca se havia sentido. Então façamos de outra maneira, propôs. Conheço pessoas na indústria da moda, estilistas em São Paulo que procuram artesãos com talento genuíno. Posso te apresentar, abrir portas, mas o que fizer depois de atravessá-las dependerá inteiramente de você. Era um compromisso que seu orgulho podia aceitar. Faria isso por mim? Faria qualquer coisa por você, respondeu ele, e a certeza em sua voz não deixava lugar a dúvidas. Mas não faço isto por você, Remedios. Faço pela mulher que sei que pode se tornar, se apenas se permitir. Aquela noite, pela primeira vez em semanas, Remédios foi para a cama com algo parecido com esperança, batendo em seu peito. Não sabia ainda que as portas que Floriano abriria mudariam sua vida para sempre. Nem que as sombras espreitando nas margens de sua felicidade estavam prestes a se revelar. As semanas seguintes trouxeram um turbilhão de mudanças que Remedios mal podia processar. Floriano a apresentou a Helena Cardoso, uma estilista portuguesa radicada em São Paulo, cujo ateliê produzia peças de alta costura para clientela internacional. A reunião aconteceu em um hotel boutique na Avenida Paulista e Remédios chegou com o estômago embrulhado e as amostras de seu trabalho em uma bolsa de tecido que havia costurado ela mesma. Floriano me falou de você, disse Helena, uma mulher de 60 anos, com cabelo prateado e olhos que pareciam avaliar tudo. Mas palavras são vento.
Me mostre o que sabe fazer. Com mãos que tremiam apenas levemente, Remedios desdobrou suas criações. Um vestido de festa com bordados que contavam histórias sem palavras. Um vestido de noite em seda azul com detalhes de renda baiana. Uma coleção de peças menores que mostravam a versatilidade de sua técnica. Helena as examinou em silêncio durante o que pareceu uma eternidade. Quem te ensinou esses pontos? Perguntou finalmente, apontando um intrincado padrão no colarinho do vestido de festa. Seu Anselmo, meu mestre. Mas alguns desenvolvi eu mesma, experimentando. Este aqui, Helena tocou o bordado com reverência. Não o via desde que era criança, no ateliê de minha avó em Lisboa. É uma técnica quase perdida. Remedios sentiu que o ar voltava a seus pulmões. Seu Anselmo diz que as melhores técnicas são as que se sentem, não só as que se aprendem. Helena a olhou então, realmente a olhou, e Remedios viu algo mudar naqueles olhos experientes. Tenho pedidos que precisam de mãos espertas, mas também tenho competidores que me pisariam a cabeça se meus produtos não fossem impecáveis. Estou disposta a te fazer encomendas regulares, mas sob uma condição. Cada peça deve ser perfeita. Não boa, perfeita. Entende a diferença? Sim, senhora. Bem, Helena lhe estendeu um cartão. Começaremos com 3 encomendas pequenas. Se me satisfizerem, falaremos de algo mais permanente. Quando Remedios saiu do hotel, o sol de São Paulo parecia brilhar mais intensamente que nunca. Ligou para Floriano de um orelhão, incapaz de conter a emoção. Consegui. Helena vai me dar trabalho. Nunca duvidei de você, respondeu ele. E ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Agora vem o difícil. Demonstrar que merece cada oportunidade que chegar. Ele tinha razão. Os meses seguintes foram uma prova de fogo. Remedios trabalhava 18 horas diárias, dividindo seu tempo entre a costureira de seu Anselmo, que ela havia conseguido manter aberta, renegociando as dívidas e assumindo a administração, e as encomendas para Helena. Cada ponto devia ser perfeito, cada detalhe impecável. Passava noites inteiras corrigindo erros invisíveis para olhos não treinados, mas que ela sabia que Helena detectaria. O cansaço era brutal, mas também libertador. Pela primeira vez, estava trabalhando rumo a algo próprio, não apenas sobrevivendo a serviço de outros. O reconhecimento chegou de forma gradual, mas constante. Uma boutique no Pelourinho começou a vender seus chales bordados. Uma revista local publicou um pequeno artigo sobre o renascimento da costura tradicional baiana. E Helena, satisfeita com seu trabalho, começou a recomendá-la a outros estilistas. Você está construindo algo lindo, disse-lhe Floriano uma noite, enquanto jantavam no terraço de um restaurante com vista para a Baía de Todos os Santos. Mas me preocupa que se esqueça de viver no processo. Não sei fazer outra coisa, admitiu ela. Toda a minha vida foi trabalhar para sobreviver. Agora trabalho para construir, mas o ritmo é o mesmo. Talvez pudéssemos encontrar um equilíbrio, sugeriu ele tomando sua mão. Trabalhar duro, sim, mas também nos permitir momentos de quietude. Nem tudo tem que ser uma batalha constante. Remedios o observou à luz das velas. Este homem que havia entrado em sua vida como um furacão e que agora era sua âncora mais firme. Queria acreditar nele. Queria se deixar levar pela promessa de uma vida onde o trabalho não fosse a única razão para se levantar a cada manhã. Mas antes que pudesse responder, seu celular vibrou com uma mensagem. Era Conceição. Preciso falar com você. É urgente. Venha à casa da mamãe amanhã às 6. O tom era estranho, desprovido da frieza que havia caracterizado suas interações recentes. Algo havia mudado. Está tudo bem? Perguntou Floriano, notando sua expressão. Não sei. Minha irmã quer me ver. Quer que eu te acompanhe? Não. Remedios guardou o celular. Há coisas que devo enfrentar sozinha. A casa de Vitória cheirava a cera de velas e jasmim murcho, quando Remedios cruzou a soleira na tarde seguinte. As cortinas estavam fechadas, submergindo a sala em uma penumbra que parecia refletir o estado de espírito de suas ocupantes. Sua mãe estava sentada no sofá de veludo desgastado, as mãos entrelaçadas sobre o colo com uma rigidez que delatava tensão. E Conceição. Conceição parecia outra pessoa.
A irmã, que sempre havia brilhado com luz própria, agora tinha os olhos inchados e avermelhados, a maquiagem borrada, o cabelo preso de qualquer jeito. Parecia ter perdido vários quilos desde a última vez que a viu. O que aconteceu? Perguntou Remédios, sentando-se diante delas. Conceição trocou um olhar com Vitória antes de falar. Álvaro tem uma amante. O silêncio que seguiu foi denso como chumbo. Temos apenas 8 meses de casados, e ele já tem outra. Uma modelo de São Paulo, 10 anos mais jovem que eu. As lágrimas rolavam pelas bochechas de Conceição. Encontrei as mensagens no celular dele. Fotos, planos de viagens juntos, declarações de amor. Remédios sentiu que o mundo balançava. Havia esperado muitas coisas daquele encontro, mas não isto. Sinto muito, Conceição, de verdade sinto muito. Não preciso da sua pena, espetou sua irmã, a raiva assomando sob a tristeza. Preciso. Não sei do que preciso. Precisa pensar em seu futuro, interveio Vitória, pragmática como sempre. Um divórcio agora seria catastrófico para sua reputação. As pessoas falariam. As pessoas já falam, mãe. Acha que isso é um segredo? Metade de Salvador sabe que meu casamento perfeito é uma farsa. Remedios observava sua irmã com uma mistura de compaixão e confusão. Esta não era a Conceição segura de si mesma que conhecia, a mulher que sempre parecia ter tudo sob controle. O que posso fazer para ajudar? Perguntou, estendendo a mão em direção à irmã. Conceição a olhou, e em seus olhos havia algo que Remédios não esperava. Vergonha. Não mereço. Do que você está falando? Tentei. Conceição baixou a vista. Há umas semanas, numa festa em Morro de São Paulo, tentei flertar com Floriano. Pensei que se pudesse tirá-lo de você, de alguma forma isso compensaria tudo o que estava perdendo com Álvaro. O mundo parou pela segunda vez em minutos. Você fez o quê? Ele me rejeitou. Com gentileza, mas firmemente. Disse que seu coração te pertencia, que nenhuma outra mulher poderia se comparar a você. Conceição finalmente ergueu o olhar. E naquele momento me dei conta do quão horrível havia me tornado. Levava anos competindo com você sem razão, odiando você por coisas que não eram culpa sua. E quando finalmente encontrou algo bom, meu primeiro instinto foi destruí-lo. Remédios sentiu que as paredes que havia construído ao redor de seu coração começavam a rachar. Conceição, me deixe terminar. Sua irmã respirou fundo. Toda a minha vida me disseram que eu era a especial, a que tinha futuro, e você era. A prática. A que estava aí para nos servir, para se sacrificar. Mas a verdade é que nunca fui especial. Fui mimada, consentida, e quando a realidade me golpeou, não tinha ferramentas para enfrentá-la. Você, ao contrário. Você sobreviveu coisas que me teriam destruído, e em vez de te admirar, te odiava. As lágrimas corriam agora pelos rostos de ambas as irmãs. Não te odeio, disse Remédios finalmente, sua voz quebrando. Nunca te odiei. Eu sei, e isso torna tudo pior. Vitória observava o intercâmbio em silêncio, seu rosto impassível ocultando emoções que Remédios não podia decifrar. Mãe, disse Conceição, voltando-se para ela, tem que contar a verdade. Não é o momento. É exatamente o momento. Remédios olhou para sua mãe com confusão crescente. Que verdade? Vitória fechou os olhos por um longo momento antes de falar. O dinheiro para a universidade de sua irmã. Não saiu de nenhum empréstimo. Saiu de sua herança. O silêncio que seguiu foi atordoante. Seu pai deixou um pequeno seguro de vida, continuou Vitória, cada palavra parecendo custar um esforço enorme. Não era muito, mas era algo. Ia ser dividido entre as duas quando completassem 21. Mas quando chegou o momento de pagar a matrícula de Conceição, e você já trabalhava. Decidiu que ela precisava mais do que eu. Não era uma pergunta. Pensei que era o correto. Ela tinha oportunidades que você não teria de qualquer forma. Parecia prático. Remédios se levantou, precisando de distância física daquela revelação. Você me disse que papai não deixou nada, que morreu sem um centavo. Trabalhei turnos duplos durante anos acreditando que éramos pobres, que não havia outra opção. Eu sei, filha,
E sinto muito. Você sente? A voz de Remédios se elevou pela primeira vez. Sente ter me roubado meu futuro para dá-lo a ela? Sente ter mentido para mim durante 16 anos? Remédios. Conceição tentou intervir. Não. Levantou a mão para detê-la. Não quero ouvir mais. Preciso ir embora. Saiu da casa com o coração batendo selvagemente, as pernas levando-a sem rumo pelas ruas de Salvador, enquanto o sol se punha e as sombras se alongavam. Tudo o que acreditava saber sobre sua vida era uma mentira, e não sabia como seguir adiante. As semanas seguintes foram as mais escuras que Remédios havia atravessado desde a morte de seu pai. Refugiou-se no trabalho, passando horas intermináveis na costureira, costurando até que os dedos sangrassem e os olhos se recusassem a permanecer abertos. Não respondia às ligações de sua mãe, nem de sua irmã. Mal falava com Floriano, rejeitando suas tentativas de consolo com monossílabos e desculpas. Me deixe ajudar, suplicou ele uma noite, encontrando-a curvada sobre a máquina de costura às 3 da madrugada. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Você não sabe o que é, respondeu ela sem olhá-lo. Toda a minha vida acreditei que meus sacrifícios significavam algo, que pelo menos estava ajudando minha família a sobreviver. Mas acontece que só estava sendo usada. Isso não invalida o que você construiu. E o que construí exatamente? Finalmente o olhou e ele viu o vazio em seus olhos. Um trabalho em uma costureira que logo não será minha. Uma carreira que começou graças aos seus contatos, não ao meu mérito. Um relacionamento com um homem que provavelmente vai se cansar de mim quando perceber o quão quebrada estou por dentro. Floriano se aproximou e a segurou pelos ombros com firmeza. Me escute bem, Remédios Andrade. Sua mãe mentiu para você, sim. Sua irmã se aproveitou de você, sim. Mas nada disso muda quem você é. Você é a mulher mais forte, mais generosa, mais talentosa que conheci. E se acha que vou te deixar porque está sofrendo, então não me conhece de jeito nenhum. As lágrimas que ela havia estado contendo durante semanas finalmente transbordaram. Não sei como seguir, soluçou. Não sei como perdoá-las. Você não precisa saber agora. Só precisa dar um passo de cada vez, e eu estarei ao seu lado em cada um deles. Abraçou-a enquanto ela chorava, e na segurança de seus braços, Remédios sentiu que algo pequeno começava a se reconstruir dentro dela. O processo de cura foi lento e doloroso. Com a ajuda de Floriano, encontrou uma terapeuta que a ajudou a processar anos de trauma acumulado. Aprendeu a colocar palavras em emoções que sempre havia enterrado, a reconhecer padrões destrutivos em suas relações familiares, a entender que o amor próprio não era egoísmo, mas necessidade. Você cresceu acreditando que seu valor residia no que podia dar aos outros, disse a doutora Vasconcelos em uma de suas sessões. Mas o valor intrínseco não depende da utilidade. Você é valiosa simplesmente porque existe. Eram palavras simples, mas para Remédios representavam uma revolução. Pouco a pouco, começou a estabelecer limites. Disse à sua mãe que precisava de distância para sarar. Explicou a Conceição que o perdão chegaria, mas requeria tempo. E começou a tomar decisões baseadas no que ela queria, não no que se esperava dela. O momento de ruptura chegou quando seu Anselmo finalmente anunciou sua aposentadoria definitiva. Levo semanas querendo te dizer, menina, mas com tudo o que você passou. O ancião suspirou. O comprador já está pronto. Fecha o negócio na semana que vem. Comprador? Remédios sentiu que o chão se abria sob seus pés. Achei que estava mantendo a costureira funcionando. E está admiravelmente, mas o prédio não é só o negócio. Há dívidas antigas sobre a propriedade mesma, hipotecas que meu pai contraiu há décadas. O único modo de quitá-las é vender. Remédios passou a noite em claro, repassando as opções. Podia procurar outro local, começar do zero. Podia aceitar a oferta de Helena de trabalhar exclusivamente para seu ateliê em São Paulo. Podia lutar. Na manhã seguinte, apresentou-se no escritório de Floriano sem se anunciar. Ele a recebeu com surpresa e preocupação. O que acontece? Está bem? Preciso de um empréstimo. O que você precisar já sabe. Não. Deteve-o com um gesto.
Um empréstimo real, com juros, com prazos, com um contrato legal. Quero comprar a costureira do seu Anselmo e não quero que seja um presente. Floriano a estudou por um longo momento. Quanto você precisa? 250 mil reais. Cobrirá as dívidas do prédio e deixará um fundo para reformas básicas. É uma quantia significativa. Eu sei, e estou disposta a usar minha reputação como garantia. Helena pode confirmar o volume de encomendas que manejo. As projeções indicam que posso pagar em 5 anos se tudo correr bem. E se não correr bem, não te devolverei até o último centavo trabalhando o resto da minha vida, se for necessário. Floriano se recostou em sua cadeira, um sorriso começando a se formar em seus lábios. Você tem um plano de negócios? Não era uma pergunta. Tenho um sonho, respondeu ela. A costureira não será apenas um ateliê. Será uma escola. Quero ensinar outras mulheres como eu, mulheres que nunca tiveram oportunidades, que foram esquecidas pelo sistema. Quero demonstrar que as mãos que trabalham podem criar arte, não só sobrevivência. O silêncio que seguiu foi denso de possibilidades. Não preciso de um empréstimo para te dar esse dinheiro, disse ele finalmente, mas eu preciso dele para poder aceitá-lo. E ele compreendeu. Não era orgulho vazio, nem teimosia cega. Era dignidade, a mesma dignidade que ela havia protegido toda a sua vida como seu tesouro mais precioso. Muito bem, aceitou, mas com uma condição. Qual? Que me permita ser seu primeiro investidor, não seu credor. Quero participação neste sonho, Remedios. Não porque duvide de você, mas porque acredito em você e quero fazer parte do que você construir. As lágrimas assomaram aos olhos dela, mas desta vez eram lágrimas de outra natureza. Por quê? Sussurrou. Por que você continua apostando em mim depois de tudo? Floriano se levantou de sua escrivaninha e cruzou a distância que os separava em 2 passadas. Porque há 15 anos, uma jovem desconhecida viu um homem desesperado e lhe ofereceu tudo o que tinha sem esperar nada em troca. Tomou seu rosto entre suas mãos. E cada dia desde então, tentei ser digno daquele gesto. Mas a verdade, Remedios, é que nunca poderei te devolver o que me deu naquela rodoviária. Só posso tentar honrá-lo. O que te dei foram algumas moedas para um lanche. O que me deu foi esperança. E isso não tem preço. Quando a beijou foi um beijo diferente de todos os anteriores. Não era exploração nem paixão desenfreada. Era promessa. Era compromisso. Era o selo de um pacto entre 2 almas que haviam encontrado uma na outra seu lugar no mundo. O contrato foi assinado 1 semana depois. A costureira passou a se chamar Mãos do Pelourinho, e Remedios começou as reformas com uma energia que surpreendeu a todos que a conheciam. As paredes descascadas foram restauradas, a iluminação modernizada, os manequins antigos substituídos por novos sem perder o charme tradicional. Em uma parede proeminente, mandou pendurar um retrato de seu Anselmo junto a uma placa que dizia: Aqueles que nos ensinam que a excelência nasce do amor, não da pressa. E em uma gaveta de sua escrivaninha nova, guardou o caderno de esboços que seu pai lhe havia presenteado tantos anos atrás. Era hora de desempoeirar aqueles sonhos. O outono chegou a Salvador trazendo chuvas torrenciais que transformavam as ruas em rios temporários e obrigavam os baianos a se recolherem em suas casas com xícaras de chocolate quente e memórias de verões passados. Para Remedios, aqueles meses foram de trabalho incansável. Mãos do Pelourinho abriu oficialmente suas portas em abril, com uma pequena cerimônia à qual assistiram Helena Cardoso, vários jornalistas locais, e as primeiras 3 alunas do que ela chamava seu programa de oportunidades. Lúcia, uma mãe solteira de 25 anos. Amara, uma imigrante senegalesa que havia chegado ao Brasil fugindo de um casamento forçado. E Dolores, uma viúva de 60 anos que havia passado décadas costurando na clandestinidade para sobreviver. As 3 mulheres representavam tudo o que Remedios queria alcançar, dar voz e habilidades a quem o mundo preferia ignorar. Isto é mais do que uma costureira, disse ao pequeno grupo reunido no dia da inauguração. É uma declaração de que nossas mãos, nossas histórias,
tem valor. Que podemos criar beleza mesmo quando a vida nos deu razões para criar apenas sobrevivência. A imprensa local cobriu o evento com entusiasmo moderado. Uma iniciativa encantadora, chamaram. Um projeto social com tintas românticas. Mas foi suficiente para atrair atenção. E as primeiras semanas trouxeram um fluxo constante de curiosos, clientes potenciais e, o mais importante, mais mulheres interessadas em aprender. Floriano observava tudo à distância, que Remédios lhe havia pedido. Estava presente quando ela precisava, mas deixava que o projeto fosse inteiramente dela. Seu apoio se manifestava em pequenos gestos. Flores anônimas que apareciam no ateliê, reservas em restaurantes para quando ela finalmente se permitia um descanso, mensagens de texto com citações inspiradoras que chegavam justo quando mais as necessitava. Você é diferente quando fala de seu trabalho, disse-lhe ele uma noite de maio, enquanto caminhavam pelas ruas molhadas do bairro de Santo Antônio. Há uma luz em seus olhos que nunca tinha visto. Diferente como? Viva. Completamente viva. Remédios sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado, mas satisfeito. Pela primeira vez, sinto que estou onde devo estar, fazendo o que devo fazer. Foi então que a tempestade chegou. Não foi meteorológica desta vez, mas midiática. O escândalo explodiu, uma manhã de início de junho, quando Remédios ligou a televisão enquanto tomava café e viu o rosto de Floriano ocupando a tela. A manchete era devastadora. Magnata têxtil acusado de exploração trabalhista em fábricas pernambucanas. A reportagem mostrava imagens granuladas do que supostamente eram instalações da Monterosso Têxteis nos arredores de Caruaru. Trabalhadores em condições deploráveis, crianças operando maquinaria perigosa, salários míseros e jornadas de 20 horas. Um funcionário anônimo dava testemunhos dilacerantes sobre abusos sistemáticos. O celular de Remédios começou a vibrar sem parar. Jornalistas querendo declarações, conhecidos querendo fofocas, sua mãe, com quem mal havia retomado contato, ligando para dizer "eu te avisei". Foi procurá-lo imediatamente. Encontrou-o em seu escritório na Torre Pituba, rodeado de assessores em pânico e advogados com pastas repletas de documentos. Floriano parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Olheiras profundas, mandíbula tensa, olhos que brilhavam com uma mistura de raiva e impotência. "É mentira", disse assim que a viu. "Tudo é mentira. Nunca tive fábricas em Pernambuco. Nossa produção está toda na Bahia e em Minas Gerais. As imagens são fabricadas. A testemunha é um ator. Quem faria algo assim? Tenho minhas suspeitas." Sua voz estava carregada de uma fúria contida que Remédios nunca havia escutado. "Há competidores que levam anos querendo me afundar. E este ataque é tão elaborado que deve ter custado uma fortuna organizá-lo. O que vai fazer? Os advogados querem contra-atacar legalmente, desmentidos públicos, processos por difamação. Mas isso levará meses e, enquanto isso, os clientes estão cancelando contratos. Esta manhã perdi 3 contas importantes. Remédios o observou se desmoronar em sua cadeira, o peso do mundo sobre seus ombros, e algo clicou em sua mente. "Floriano, posso ver os documentos de seus fornecedores?" Ele a olhou com confusão. "Os documentos. Quero ver a cadeia de suprimentos completa. De onde vem cada fio, cada botão, cada peça de tecido que você usa?" Não sabia exatamente o que procurava, mas havia aprendido algo em seus anos de trabalho. Os problemas complexos muitas vezes tinham soluções simples, escondidas à vista de todos. Passou as 48 horas seguintes estudando a documentação da Monterosso Têxteis, com o mesmo cuidado que dedicava às suas costuras mais delicadas, e o que encontrou a deixou sem fôlego. Floriano ligou para ele de madrugada no 3º dia. "Acho que tenho algo." Ele chegou em 20 minutos, despenteado e com os olhos avermelhados de insônia. "O que encontrou?" "Olhe isto." Mostrou-lhe uma série de documentos. Sua cadeia de suprimentos é impecável. Cada fornecedor está certificado, auditado, com padrões que superam os requisitos legais. Mas o mais importante é isto:
Você tem registros de cada transação, cada inspeção, cada visita a fábricas desde há 15 anos. Isso eu sei, sempre insisti na transparência. Exato. E aqui está o problema de seus acusadores. As imagens que mostraram datam supostamente de há 3 meses, quando, segundo seus registros, você estava numa feira de têxteis em Milão com 200 testemunhas e cobertura fotográfica completa. A compreensão amanheceu nos olhos de Floriano. Posso demonstrar que é impossível que eu estivesse supervisionando essas supostas fábricas. Melhor ainda, pode demonstrar que nunca teve conexão com Pernambuco. Suas importações de materiais vêm de Portugal, Itália e Índia, com certificados que qualquer um pode verificar. Mas os clientes já fugiram. Então não os persiga. Persiga a verdade, e eles voltarão sozinhos. Remédios tomou suas mãos, obrigando-o a olhá-la. Lembra o que me disse quando meu mundo desmoronou? Que eu não tinha que saber como seguir, só dar um passo de cada vez. Agora é sua vez de escutar o mesmo conselho. E acrescento mais um. Às vezes, a melhor defesa não é atacar, mas abrir as portas. O que você propõe? Convide os jornalistas para suas fábricas. Não comunicados de imprensa nem advogados falando em seu nome. Você, pessoalmente, mostrando cada canto. Deixe que vejam com seus próprios olhos. E crie algo novo, uma cooperativa onde os trabalhadores tenham participação nos lucros. Transforme esta crise em uma oportunidade. Floriano a olhou como se a visse pela primeira vez. De onde você tira essas ideias? De anos observando pessoas ordinárias fazerem coisas extraordinárias com muito pouco. Sorriu. Seu problema não é o dinheiro nem o poder. Seu problema é que se afastou de suas raízes. Há 15 anos, quando te conheci, você era um homem desesperado, mas honesto. As pessoas confiavam em você porque era um deles. Recupere isso. Foi, como ele diria depois, o melhor conselho empresarial que jamais recebeu. As semanas seguintes foram um turbilhão de portas abertas, entrevistas transparentes e, sobretudo, humildade genuína. Floriano percorreu o Brasil inteiro, visitando cada uma de suas instalações com jornalistas a tiracolo, respondendo perguntas sem roteiros preparados, admitindo erros passados enquanto demonstrava o presente impecável. E funcionou. A opinião pública, que havia sido rápida em condenar, foi igualmente rápida em exonerar quando as evidências se acumularam. A testemunha anônima foi identificada como um ator de terceira categoria, contratado por um competidor que agora enfrentava acusações criminais. Os clientes que haviam fugido retornaram com desculpas e contratos renovados. Mas o mais importante não foi a vitória empresarial. Foi o que veio depois. Quero implementar sua ideia da cooperativa, disse Floriano a Remédios uma tarde de julho, quando a crise finalmente havia amainado. Não só como estratégia de imagem, mas porque é o correto. E quero que você me ajude a desenhá-la. Eu não sei nada de grandes corporações. Você sabe tudo o que importa, como construir comunidade, como valorizar as pessoas, como criar algo que signifique mais do que dinheiro. E assim, das cinzas de um escândalo fabricado, nasceu algo novo. Uma aliança entre dois mundos que sempre haviam parecido incompatíveis. O da alta empresa e o do trabalho artesanal, o do poder financeiro e o da dignidade cotidiana. Remédios compreendeu então que seu papel na vida de Floriano não era só ser a mulher que amava. Era ser a bússola que o guiava de volta a si mesmo. Agosto trouxe consigo uma revelação que mudaria tudo. Remédios estava reorganizando os arquivos antigos da costureira, documentos que seu Anselmo havia deixado em caixas empoeiradas no porão, quando encontrou um envelope amarelado com o selo de um cartório datado de 40 anos atrás. Abriu-o sem pensar muito, esperando encontrar faturas antigas ou correspondência irrelevante. O que encontrou em vez disso a deixou sem fôlego. Era uma escritura de propriedade, e o nome que aparecia como proprietário original do prédio não era Anselmo Vargas, mas Francisco Monterosso, o avô de Floriano. Com mãos trêmulas, Remédios repassou os documentos uma e outra vez, reconstruindo a história que contavam. Francisco Monterosso havia adquirido o prédio em 1962.
utilizando-o como armazém secundário para seu negócio têxtil. Quando a fortuna familiar desmoronou no final dos anos 70, a propriedade foi vendida a baixo preço a um jovem costureiro chamado Anselmo Vargas, que a transformou no ateliê que ela conhecia. A costureira onde Remédios havia trabalhado durante 15 anos havia pertencido alguma vez à família do homem que amava, e ele nunca havia mencionado. Passou dias inteiros debatendo-se sobre o que fazer com a informação. Ele sabia, havia calado deliberadamente, ou era tão ignorante como ela até há pouco. A dúvida a corroía, envenenando momentos que deveriam ter sido de paz. Finalmente, não aguentou mais. Você sabia que este prédio pertenceu à sua família? A pergunta caiu entre eles como uma pedra em um lago, numa noite em que jantavam no pequeno quintal interno de Mãos do Pelourinho. Floriano, que estava servindo vinho, deteve o movimento de sua mão no ar. Sim, respondeu, e a simples palavra continha oceanos de significado. Por que nunca me disse? Porque não queria que pesasse em suas decisões. Remédios o olhou, buscando engano em seus olhos, mas encontrando apenas uma tristeza antiga. Me explique. Floriano deixou a garrafa e se sentou diante dela, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Quando te conheci no casamento de sua irmã e soube onde trabalhava, fiz investigações. Descobri a conexão quase imediatamente. Meu primeiro instinto foi... Fez uma pausa buscando as palavras. Foi comprar o prédio de volta, restaurar algo que minha família havia perdido, conectar-me com minhas raízes através de um lugar que claramente significava muito para você. E por que não fez? Porque teria tirado algo de você, sua independência, sua luta, seu direito de conquistar por mérito próprio. Seus olhos se umedeceram. Aquele dia em Recife, quando me deu suas moedas, fez sem saber quem eu era, sem esperar nada em troca. Era a forma mais pura de generosidade que havia experimentado. Se eu tivesse comprado seu local de trabalho sem te dizer, teria manchado aquela memória, teria te convertido em devedora sem seu consentimento. As palavras penderam no ar, e Remédios sentiu que algo dentro dela se reacomodava. Então, simplesmente, observou. Observei. Sofri quando te vi lutar. Celebrei quando começou a ganhar. E quando seu Anselmo anunciou que venderia, esperei para ver o que você faria. Sorriu com melancolia. E você veio ao meu escritório pedindo um empréstimo com um plano de negócios debaixo do braço, pronta para conquistar o mundo com suas próprias mãos. Poderia ter me poupado tanto sofrimento. Poderia. Mas então, o que teria aprendido? O que teria construído? Tomou suas mãos. Remédios. Cada cicatriz que você carrega é uma medalha de honra. Cada batalha que lutou te converteu em quem é hoje. Se eu tivesse te protegido de tudo, teria te roubado a oportunidade de descobrir sua própria força. O silêncio que seguiu não foi incômodo, foi necessário. Remédios processava uma verdade que reescrevia partes de sua história sem apagá-las. Por que me diz agora? Porque já não há nada a proteger. Você conseguiu tudo por si mesma. E os segredos, mesmo os bem-intencionados, são veneno para os relacionamentos que querem durar. Aquela noite, enquanto o vinho esquentava nas taças esquecidas e as estrelas brilhavam sobre os telhados do Pelourinho, Remédios tomou uma decisão. Quero que este lugar continue conectando nossas histórias, disse, mas de uma maneira nova. Quero renomeá-lo não como Mãos do Pelourinho, mas como Fundação Andrade Monterosso, um lugar onde nossas famílias tão diferentes encontrem um legado comum. Floriano a olhou com olhos brilhantes. Tem certeza? Nunca estive mais certa de nada. E naquele momento, algo que havia começado como casualidade se transformou em destino escolhido. Mas a paz duraria pouco. 3 dias depois, Conceição apareceu na porta da costureira. Preciso da sua ajuda, disse, e havia um desespero em sua voz que Remédios nunca lhe havia escutado. Álvaro entrou com pedido de divórcio, mas está tentando tirar tudo de mim. A casa, as contas, minha dignidade. Diz que fui eu quem o traiu primeiro, e tem advogados que estão dispostos a inventar provas se for necessário. Era o momento que Remédios sempre havia temido e ansiado em igual medida. Sua irmã, a favorita, a dourada,
vindo a ela em busca de salvação. Poderia tê-la rejeitado. Tinha direito, depois de anos de desdém e a tentativa de seduzir Floriano. Mas olhando para Conceição derrotada e sozinha, Remédios viu algo que reconhecia. O reflexo de todas as vezes que ela mesma havia estado à beira do abismo, sem ninguém a quem recorrer. Entre, disse simplesmente fazendo-se de lado. As semanas seguintes foram de uma convivência incômoda, mas transformadora. Conceição dormia no pequeno apartamento sobre a costureira, aprendendo pela primeira vez o que significava viver sem luxos nem servidão. Remédios a observava descascar batatas com mãos desajeitadas, lavar louça com expressão de desconcerto, enfrentar um mundo que nunca havia tido que navegar sozinha. Não sei como você fez isto toda a sua vida, confessou Conceição uma noite, desabando exausta no sofá depois de um dia ajudando na costureira. Você faz porque não há outra opção. E, eventualmente, para de pensar nisso. Você não me odeia? A pergunta foi apenas um sussurro. Deveria. Às vezes me pergunto se o faço bem lá no fundo. Remédio se sentou ao lado dela. Mas o ódio é pesado, Conceição. E eu já carreguei peso suficiente em minha vida. Sinto muito. Por tudo. Eu sei. Não era perdão completo ainda não. Mas era um começo. E os começos, Remédios havia aprendido, eram tudo o que a vida podia garantir. A primavera chegou a Salvador como uma explosão de cor e fragrância, transformando os quintais em jardins efêmeros e enchendo o ar com o perfume embriagador das flores de laranjeira em flor. Mas para Remédios, a estação trazia consigo algo mais do que renovação botânica. Trazia memórias. Completavam-se 16 anos da morte de seu pai. Era um aniversário que sempre passava em silêncio, sem cerimônias nem visitas ao cemitério. As palavras não pronunciadas, os abraços não dados, os sonhos compartilhados que ficaram flutuando no ar daquela manhã terrível, quando um policial bateu à sua porta com notícias que mudariam tudo. Este ano, no entanto, algo era diferente. Remédios despertou antes do amanhecer, incapaz de dormir. Na penumbra de seu quarto, contemplou o caderno de esboços que guardava em sua mesinha de cabeceira, o mesmo que seu pai lhe havia presenteado décadas atrás. As páginas amareladas estavam cheias de desenhos juvenis, traços imperfeitos, mas cheios de esperança. Cada um pequeno monumento à menina que sonhava em criar beleza. Nunca te contei como terminei as coisas, sussurrou a escuridão, como se ele pudesse ouvi-la. Abandonei os sonhos que você me ajudou a semear. Enterrei-os sob camadas de obrigação e sobrevivência. Mas agora estou tentando desenterrá-los. O amanhecer a encontrou no cemitério de Campo Santo, ajoelhada diante de uma tumba modesta que mal havia visitado em anos. As flores que havia trazido, jasmins silvestres do quintal da costureira, descansavam sobre a lápide de mármore cinza. Conheci alguém, papai. Um homem bom que me olha como você olhava a mamãe antes de tudo se complicar. E estou construindo algo próprio, algo que me faz sentir viva de uma maneira que acreditei ter esquecido. As lágrimas corriam livremente por suas bochechas, mas não as deteve. Havia aprendido que o choro não era fraqueza, era liberação. Você acha que me aprovaria? Acha que estaria orgulhoso de quem me tornei? O silêncio do cemitério foi sua única resposta, mas nesse silêncio, Remédios encontrou algo inesperado. Paz. Ficou até que o sol estivesse alto no céu, falando com seu pai sobre tudo o que havia calado durante anos. Contou-lhe sobre os sacrifícios, as decepções, as pequenas vitórias que ninguém celebrava. Falou-lhe de Floriano, da costureira, das mulheres que estava ajudando a construir vidas melhores, e quando finalmente se levantou, sentiu que algo pesado havia se desprendido de seus ombros. Não era esquecimento, era aceitação. Quando retornou à costureira, encontrou Vitória esperando-a. Sua mãe estava sentada no banco ao lado da porta, com uma rigidez que delatava nervosismo. Vestia seu melhor vestido, o que reservava para ocasiões importantes, e em suas mãos descansava um pacote embrulhado em papel de jornal velho. Mãe, o que você faz aqui? Precisava te ver. Vitória se levantou com dificuldade. Os anos pesavam mais que nunca em sua postura.
Tenho ensaiado o que queria dizer, mas as palavras me escapam. Remedios a convidou a entrar, preparando chá enquanto sua mãe observava o espaço renovado, com olhos que pareciam ver fantasmas. Este lugar mudou muito, comentou Vitória. Quando era jovem, antes de conhecer seu pai, sonhava em ter um ateliê como este. Costurava para sobreviver, como você, mas tinha ambições. Era uma revelação inesperada. Remedios nunca havia pensado em sua mãe como alguém com sonhos próprios. Sempre a havia visto como um obstáculo, uma fonte de críticas e expectativas impossíveis. O que aconteceu? Aconteceu a vida. Vitória suspirou. Me casei jovem, tive filhos antes de estar preparada, e pouco a pouco fui enterrando meus desejos sob as necessidades de outros. Quando seu pai morreu. Sua voz quebrou. Quando morreu, toda a raiva e o medo que havia acumulado durante anos encontraram um alvo fácil. Você. Mãe. Me deixe terminar. Vitória estendeu o pacote em sua direção. Encontrei isto enquanto limpava o sótão. Seu pai guardava para você. Com mãos trêmulas, Remedios desembrulhou o pacote. Dentro havia um estojo de madeira talhada, coberto de poeira, mas perfeitamente conservado. Abriu-o e encontrou um jogo de tesouras de costureira antigas, de aço polido com cabos de madrepérola, junto a uma nota escrita na letra irregular de seu pai. Para minha Remedios, que tem mãos de artista e coração de lutadora. Estas tesouras pertenceram à sua bisavó, que costurava vestidos para as famílias mais ricas de Salvador quando nossa família não tinha nada. Ela também começou com sonhos que pareciam impossíveis. Confio que você fará com que os seus se cumpram, com todo o meu amor, papai. As lágrimas nublaram sua visão, enquanto acariciava as tesouras antigas, sentindo o peso de gerações de mulheres que haviam lutado com agulhas e linhas contra mundos que as queriam invisíveis. Devia ter te dado isto há anos, disse Vitória, sua voz apenas um sussurro. Mas tinha medo de que, se você seguisse seus sonhos, me deixaria para trás. Então te amarrei a obrigações. Te fiz sentir culpada por cada momento de liberdade. Fui uma covarde. Remedios olhou para sua mãe. Realmente a olhou, e pela primeira vez viu não a mulher crítica e insatisfeita que conhecia, mas uma pessoa assustada, sozinha, agarrada a padrões destrutivos porque não conhecia outra forma de existir. Por que agora, mãe? Porque vi o que você construiu aqui. Vi essas mulheres aprendendo, se transformando. E me dei conta de que tudo o que eu temia, que você se afastasse, que me superasse, que demonstrasse que eu havia desperdiçado minha vida, já havia acontecido. E o mundo não acabou. Um silêncio longo se estendeu entre elas, denso de palavras não ditas e anos de dor acumulada. Não sei se posso te perdoar tudo, disse Remedios finalmente. Não agora, talvez nunca completamente. Eu sei, mas posso tentar te entender. E talvez com o tempo isso seja suficiente. Vitória assentiu, as lágrimas correndo por seu rosto enrugado. É mais do que mereço. Provavelmente. Remedios esboçou um sorriso pequeno. Mas acontece que sou mais generosa do que deveria ser. Me disseram. Aquela noite depois que sua mãe foi embora, Remedios colocou as tesouras de sua bisavó em um lugar de honra sobre sua mesa de trabalho. Cada vez que as olhasse, lembraria de onde vinha e para onde ia. Lembraria que a fortaleza não nasce do vazio, mas de gerações de mulheres que se recusaram a se render. E soube, com uma certeza que lhe aqueceu o peito, que seu pai estaria orgulhoso. O verão trouxe consigo um turbilhão de atenção midiática que Remedios jamais teria imaginado. Uma jornalista de São Paulo, intrigada pela história de Mãos do Pelourinho e seu modelo de formação para mulheres em risco de exclusão, escreveu um extenso artigo que foi recolhido por meios nacionais e internacionais. De repente, a pequena costureira do bairro do Pelourinho se converteu em símbolo de algo maior: resistência, empoderamento, a possibilidade de se reinventar sem importar as circunstâncias. As solicitações de entrevistas se acumulavam. Estilistas de São Paulo e Paris pediam colaborações.
Fundações e ONGs queriam replicar seu modelo em outras cidades. As encomendas se multiplicavam até que Remédios não dava conta das horas do dia. Você precisa delegar, disse-lhe Floriano uma noite, encontrando-a exausta sobre a máquina de costura às 3 da madrugada. Não pode continuar neste ritmo. Se delego, perco o controle. E se perco o controle, tudo desmorona. E se você desmoronar primeiro? Era uma pergunta que não tinha resposta fácil. A verdade era que Remédios não sabia como lidar com o sucesso. Havia passado toda a sua vida preparando-se para a sobrevivência, para a luta constante, para esperar o pior em cada esquina. Mas agora que as coisas iam bem, melhor que bem, extraordinariamente bem, não sabia como relaxar. Cada momento de calma se sentia como o prelúdio de uma catástrofe. É como se estivesse esperando que me arranquem tudo, confessou a doutora Vasconcelos em uma de suas sessões. Não confio em minha própria felicidade. Por que acha que é isso? Porque nunca a tive. Cada vez que algo bom parecia chegar, vinha acompanhado de um preço. O carinho de meu pai custou sua vida. Os estudos de minha irmã custaram meus sonhos. O amor de minha mãe. Bem, esse nunca esteve realmente disponível. E o que isso te diz sobre o amor de Floriano? Remédios ficou em silêncio por um longo momento. Que deve haver um preço que ainda não conheço. Era uma crença profunda, enraizada em anos de trauma, e a doutora Vasconcelos sabia que não desapareceria da noite para o dia. Mas pouco a pouco, sessão após sessão, Remédios começou a questionar as narrativas que havia contado a si mesma durante toda a sua vida. Talvez o amor nem sempre tivesse preço. Talvez o sucesso não fosse necessariamente um prelúdio ao desastre. Talvez, só talvez, merecesse ser feliz. A verdadeira ruptura chegou quando Conceição, que havia estado vivendo com ela durante meses, anunciou que havia encontrado trabalho. É numa loja de roupas, disse com uma mistura de vergonha e orgulho. Nada glamuroso, mas é meu. Ganharei meu próprio dinheiro pela primeira vez na vida. Estou orgulhosa de você. De verdade? Conceição parecia genuinamente surpresa. De verdade. Sei o difícil que deve ser para você começar do zero. Não tanto quanto foi para você. Conceição se sentou ao lado dela no banco do quintal, o mesmo onde tantas conversas difíceis haviam acontecido. Estes meses vivendo aqui, vendo você trabalhar, entendendo o que significa conquistar as coisas, me mudaram, Remédios. Já não sou a mesma pessoa que tentou roubar seu namorado numa festa em Morro de São Paulo. Eu sei. Tenho visto. Posso te perguntar algo? Vá em frente. Como você fez? Conceição a olhou com curiosidade genuína. Como seguiu adiante todos esses anos sem se amargurar completamente? Eu só levo meses lutando e já estou exausta. Remédios refletiu antes de responder. Não sei, honestamente. Havia dias em que a amargura era tudo o que sentia. Dias em que odiava a mamãe, odiava você. Odiava o mundo inteiro por ter me tocado a parte difícil do destino. Mas também havia pequenos momentos. Um vestido bem terminado. Um sorriso de um cliente agradecido. O sol entrando pela janela da costureira nas manhãs de inverno. Aprendi a me agarrar a esses momentos, a usá-los como âncoras quando todo o resto afundava. Parece exaustivo. Era, e ainda é, às vezes. Remédios sorriu. Mas também é lindo, de uma maneira estranha, como se cada pequena vitória pesasse mais precisamente porque foi arrancada das garras da derrota. Conceição assentiu lentamente, processando. Vou me mudar na semana que vem, anunciou. Encontrei um apartamento pequeno perto da loja. Não é grande coisa, mas é meu. Fico feliz por você. Mas quero que saiba que isto não é uma despedida. Quero que sejamos irmãs de verdade, não as estranhas que fomos durante tanto tempo. Eu gostaria disso. E quando se abraçaram foi diferente de qualquer abraço que haviam compartilhado antes. Não havia ressentimento escondido, nem sorrisos falsos. Apenas duas mulheres que haviam percorrido caminhos muito diferentes para chegar ao mesmo lugar. O entendimento de que a família não se escolhe, mas o amor sim.
O outono trouxe um novo desafio. Helena Cardoso, a estilista que havia sido mentora de Remédios durante os anos anteriores, anunciou que fechava seu ateliê em São Paulo. "Os tempos mudam, querida", explicou por telefone. "A moda rápida está nos comendo vivos. Já não há mercado para peças artesanais como as nossas, pelo menos não no formato tradicional. O que vai fazer?" "Me aposentar. Tenho uma casinha no Algarve que me espera há anos. Mas antes de ir, queria te fazer uma proposta. Te escuto. Minhas clientes, as poucas que restam, precisam de alguém que continue cuidando delas. Muitas te conhecem de quando costurava para mim. Estaria disposta a assumir essa carteira? Era uma oportunidade que teria sido inimaginável anos atrás. Clientes internacionais, encomendas de alta costura, um passo em direção ao mundo que sempre havia sonhado, mas nunca acreditou poder alcançar." "Sim", respondeu Remédios sem hesitação, "mas com uma condição." "Qual?" "Que possa me formar com algumas de minhas alunas. Se vou escalar, quero levar outras comigo." Helena riu do outro lado da linha. "Você é exatamente como Floriano te descreveu. Impossível de corromper, mesmo pelo sucesso. Trato feito." E assim, enquanto as folhas caíam sobre os quintais de Salvador e o ar começava a esfriar com a promessa do inverno, Remédios sentiu que algo se completava dentro dela. Não era o final do caminho, era apenas o começo de um novo. O inverno chegou a Salvador com uma suavidade que contrastava com o turbilhão emocional que havia sido o ano. As ruas se encheram de luzes natalinas, as vitrines brilhavam com decorações de prata e ouro, e o aroma de castanhas assadas se misturava com o de rabanadas em cada esquina. Para Remédios, dezembro significava algo mais que festas, significava um ano de transformação que mal podia acreditar. Estava revisando as contas do último trimestre, números que pela primeira vez em sua vida mostravam lucros sólidos, quando Floriano entrou na costureira com expressão misteriosa. "Preciso que venha comigo", disse, tomando sua mão. "Estou trabalhando." "Eu sei, mas isto é importante." Havia algo em sua voz, uma emoção contida que ela não soube identificar, que a fez deixar tudo e segui-lo sem mais perguntas. Caminharam pelas ruas do bairro antigo, passando por praças decoradas e canções natalinas que ressoavam das sacadas. Floriano a guiava com determinação, mas sem pressa, como se cada passo fosse parte de uma coreografia cuidadosamente ensaiada. Finalmente pararam diante de um prédio antigo no coração do bairro de Santo Antônio. "O que é este lugar?" perguntou Remédios, observando a fachada de pedra com sacadas de ferro forjado. "Costumava ser a casa de minha bisavó", respondeu ele. "Venderam quando eu era criança, durante os piores anos da família. Sempre sonhei em recuperá-la." "E conseguiu?" Floriano sorriu. "Há 3 meses. Tenho estado renovando-a em segredo, preparando-a para este momento." Abriu a porta principal com uma chave antiga, e Remédios entrou em um mundo que parecia pertencer a outra época. Tetos altos com vigas de madeira, quintais internos com fontes de mármore, paredes brancas decoradas com azulejos pintados à mão. Era como entrar em um sonho da Salvador de antigamente, mas o que realmente a deixou sem fôlego estava no quintal central. Sob uma mangueira carregada de frutos dourados, havia uma mesa pequena com 2 cadeiras, coberta com uma toalha bordada que ela reconheceu imediatamente. "Esse é meu trabalho", sussurrou, aproximando-se para tocar o tecido. "Fiz há anos para um cliente que nunca o buscou. Comprei no dia em que te conheci pessoalmente, no casamento de sua irmã", explicou Floriano. "Quando soube que trabalhava na costureira, fui ver seu trabalho. Esta toalha estava esquecida num canto, marcada como venda por abandono. Foi a primeira coisa sua que tive, antes de saber sequer se me permitiria me aproximar." As lágrimas acudiram aos olhos de Remédios sem permissão. "Floriano, espere. Há mais." Ele tomou suas mãos, guiando-a até uma das cadeiras. Sentou-a com uma ternura infinita, e então se ajoelhou diante dela sobre os antigos azulejos do quintal. "Há 15 anos, uma desconhecida me deu tudo o que tinha quando eu não tinha nada. Aquelas poucas moedas compraram mais que uma refeição.
Compraram minha fé na humanidade, minha vontade de seguir adiante, minha convicção de que o mundo ainda continha bondade genuína. Era só um gesto pequeno, não remédios. Foi o maior gesto que alguém já fez por mim. Sua voz tremia de emoção. Passei anos te procurando, imaginando quem seria, construindo um futuro onde pudesse ser digno de te encontrar de novo. E quando finalmente te vi naquele casamento, com seu vestido azul simples entre toda aquela opulência, soube que a realidade superava qualquer fantasia. Floriano, não sei o que dizer. Então me deixe terminar. De seu bolso tirou um pequeno estojo de veludo. Este anel pertenceu à minha avó. É o único que sobreviveu a todos os anos de ruína. Quando morreu, deixou-me com uma nota que dizia: dê-o a uma mulher que entenda que o verdadeiro valor não se mede em quilates. Abriu o estojo, revelando um aro de prata com uma pequena pedra azul. Não é um diamante. Não é ostentoso, mas é real sobrevivente e lindo precisamente porque perdurou. Remedios olhou o anel depois para ele e depois de volta ao anel. Você está me pedindo. Estou te pedindo que seja minha esposa, não porque você precise de um marido, não porque eu possa te dar coisas materiais, mas porque minha vida tem mais sentido quando você está nela. Porque cada manhã que acordo me perguntando o que vamos tomar no café juntos é melhor que qualquer fortuna. Porque quero envelhecer com você, discutir sobre bobagens, celebrar seus sucessos e segurar sua mão nas derrotas. Quero construir algo que dure mais que nós, e não posso imaginar fazê-lo com ninguém mais. O silêncio que seguiu esteve carregado de uma emoção tão intensa que parecia vibrar no ar. Remédios pensou em tudo o que havia vivido para chegar a este momento. Os anos de sacrifício, as decepções, as pequenas vitórias arrancadas à adversidade. Pensou em seu pai e suas tesouras de costureira, em sua mãe e suas desculpas tardias, em Conceição aprendendo a viver sem privilégios. Pensou em seu Anselmo e sua sabedoria tranquila, em Helena e suas exigências de perfeição, nas mulheres que agora enchiam seu ateliê com risadas e sonhos próprios. E pensou no jovem desesperado de uma rodoviária, a quem havia dado suas últimas moedas sem saber que estava plantando uma semente que floresceria décadas depois. Sim, disse finalmente, que a palavra pareceu liberar algo que havia estado contido durante muito tempo. Sim, quero me casar com você. Floriano deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas, e quando a beijou, foi sob a sombra de uma mangueira centenária, em um quintal que havia pertencido a gerações de sua família, e que agora seria testemunha do começo de uma nova. Tenho uma condição, disse ela quando finalmente se separaram. O que você quiser. Não quero um casamento ostentoso. Não quero diamantes nem desfiles de moda. Quero algo simples, em um lugar que signifique algo para nós, com as pessoas que realmente importam. Floriano sorriu. Tinha a esperança de que dissesse isso, porque já tenho o lugar perfeito em mente. Qual? A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, onde tudo começou. E Remédios riu, uma risada limpa e livre que ressoou pelos corredores vazios daquela casa antiga, enchendo-a de uma promessa de vida que há décadas não escutava. Os meses prévios ao casamento passaram em um turbilhão de preparativos que, apesar de tudo, manteve a essência de simplicidade que Remédios havia pedido. A cerimônia se celebraria em junho, quando os dias eram longos e as noites tépidas, quando Salvador resplandecia com sua luz particular e o perfume das flores de laranjeira ainda flutuava no ar. A lista de convidados era breve. Apenas 50 pessoas, que realmente significavam algo para os noivos. Um contraste deliberado com o casamento de 500 convidados de Conceição, anos atrás. O vestido de noiva, naturalmente, Remédios o faria ela mesma. Passou semanas desenhando esboços que descartava e voltava a desenhar, buscando a expressão perfeita de quem era e em quem havia se convertido. Não seria branco tradicional. Isso parecia pertencer a noivas mais jovens, a primeiras ilusões intactas, mas de um azul marinho profundo, a mesma cor do vestido que usava quando Floriano a encontrou. É uma escolha inusual, comentou Helena, que havia viajado de Portugal para ajudá-la com os detalhes. Mas perfeitamente você. Quero que conte nossa história.
explicou Remédios. O azul do vestido do casamento de Conceição, o azul que usava no dia em que o conheci em Recife. A cor que esteve presente em todos os momentos importantes. E os bordados? Helena apontou os intrincados padrões que Remédios havia desenhado para o corpete. O que significam? Mangueiras para Salvador. Fios de prata para as tesouras de minha bisavó. E aqui, tocou um pequeno detalhe perto do coração. Um ônibus diminuto tão pequeno que ninguém notará exceto eu. Helena a olhou com algo parecido com admiração. Você encontrou sua voz, Remédios, não só como costureira, mas como artista. Conceição insistiu em organizar a despedida de solteira, uma versão muito diferente das festas desenfreadas que ela mesma havia tido anos atrás. Reuniu Remédios, 3 de suas alunas da costureira, a doutora Vasconcelos e Helena em uma tasca do bairro do Pelourinho, onde compartilharam petiscos, vinho e risadas até a madrugada. Há 1 ano, disse Conceição, levantando sua taça. Era uma pessoa horrível, egoísta, mesquinha, cheia de inveja em relação à única pessoa que sempre esteve aí para mim. Mas minha irmã, em vez de me odiar como merecia, abriu sua porta quando tudo desmoronou. Me ensinou o que significa trabalhar de verdade, conquistar as coisas com as próprias mãos e que o valor de uma pessoa não tem nada a ver com a roupa que veste ou o dinheiro que tem. Conceição, não é necessário. Me deixe terminar. Os olhos de Conceição brilhavam com lágrimas. Remédios, você me deu algo que não sabia que precisava. A oportunidade de me converter em alguém melhor. E embora passe o resto da minha vida tentando compensá-la, quero que saiba que te admiro mais do que as palavras podem expressar. Você é minha heroína, sempre foi, embora tenha demorado demais para perceber. As lágrimas corriam pelos rostos de todas as presentes quando as irmãs se abraçaram, um abraço que curava décadas de feridas. A noite anterior ao casamento, Remédios mal pôde dormir. Sentou-se junto à janela de seu pequeno apartamento, observando as ruas vazias do Pelourinho banhadas pela luz da lua, o vestido azul pendurado na porta do armário como um fantasma lindo. Pensou em tudo o que havia atravessado para chegar a este momento, em todas as versões de si mesma que havia tido que abandonar para se converter em quem era agora. Uma batida suave na porta a sobressaltou. Era Vitória. Sei que é tarde, disse sua mãe, com expressão insegura. Mas há algo que preciso te dizer antes de amanhã. Remédios a deixou entrar, preparando o chá enquanto um silêncio incômodo enchia o espaço. Seu pai, começou Vitória finalmente, tinha um medo terrível de não ser suficiente. Vinha de uma família pobre, sem educação, sem oportunidades, e quando teve você, sua primogênita, jurou que você faria tudo o que ele não pôde. Cada noite, depois que você dormia, me falava de seus desenhos, de seu talento, de como estava seguro de que você seria alguém importante. Você nunca me contou isso, porque quando ele morreu, todo esse sonho desmoronou sobre meus ombros, e eu não era forte como ele, Remédios. Não sabia como te criar para ser extraordinária, só sabia como sobreviver. Então escolhi a sobrevivência, e no processo esmaguei o que te fazia especial. Mãe, me deixe terminar, por favor. Vitória tomou ar. Não te mereço como filha. Eu sei. Fui injusta, egoísta, cega à sua dor, enquanto me afogava na minha. Mas se há algo que aprendi vendo você este último ano, é que não é tarde para mudar. Você me demonstrou. O que você quer dizer? Quero dizer que estou orgulhosa de você. As palavras saíram como se tivessem estado presas durante décadas. Devia ter te dito há muito tempo. Seu pai estaria orgulhoso também, mais do que você pode imaginar. E amanhã, quando caminhar até aquele altar, quero que saiba que estarei lá, não só como sua mãe, mas como alguém que finalmente entende a magnitude de quem você é. As lágrimas corriam agora por ambos os rostos, e quando se abraçaram, foi diferente de qualquer abraço que haviam compartilhado antes. Havia dor ainda, cicatrizes que nunca sanariam completamente. Mas também havia algo novo, o começo de uma reconciliação genuína. Obrigada, mãe, sussurrou Remédios, por vir, por tentar.
Obrigada a você, respondeu Vitória, por ser paciente com uma velha tola que demorou demais para abrir os olhos. Quando finalmente sua mãe foi embora e Remedios voltou à janela, o amanhecer estava pintando o céu de rosa e ouro sobre os telhados do Pelourinho. Era o dia de seu casamento. E pela primeira vez em sua vida, Remedios Andrade sentiu que merecia toda a felicidade que estava por chegar. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos nunca havia parecido tão linda. Flores silvestres adornavam os bancos antigos, jasmins e flores de laranjeira, entrelaçados com fitas de seda azul. A luz do sol de junho entrava através dos vitrais centenários, projetando padrões de cores sobre o chão de pedra. E o aroma, aquela mistura de incenso, cera e flores, criava uma atmosfera que parecia suspensa entre o terreno e o divino. Remedios esperava no pequeno vestíbulo, o coração batendo tão forte que temia que todos pudessem escutá-lo. O vestido azul marinho caía sobre seu corpo como uma segunda pele, os bordados brilhando sutilmente cada vez que se movia. Em seu cabelo, preso em um coque simples, levava um pente de prata que havia pertencido à sua bisavó, encontrado entre os pertences que Vitória finalmente lhe havia entregue. Você está linda, disse Conceição, ajustando um último detalhe do véu. Não como nas revistas de moda, mas de uma maneira mais real, mais verdadeira. Estou aterrorizada, confessou Remedios. Eu sei, mas aquele homem te adora, e você a ele. O resto é só decoração. A música começou a tocar e as portas da igreja se abriram. Remedios caminhou sozinha em direção ao altar. Havia sido uma decisão difícil. A tradição ditava que um pai ou um irmão deveria acompanhá-la, mas ela havia insistido. Havia caminhado sozinha durante tanto tempo, havia lutado tantas batalhas sem ninguém ao seu lado, que este último trecho lhe pertencia a ela mesma. Mas quando seus olhos encontraram os de Floriano, esperando-a ao final do corredor com um sorriso que parecia conter todas as promessas do universo, soube que sua vida de solidão havia terminado. A partir de hoje, já não caminharia sozinha. A cerimônia foi breve, mas emotiva. Os votos que escreveram são inusuais, comentou o padre Martim com um sorriso afável, mas dizem mais de vocês do que qualquer fórmula tradicional poderia expressar. Floriano falou primeiro, sua voz tremendo levemente. Remedios, há 15 anos você me deu tudo o que tinha quando eu não tinha nada. Não sabia quem eu era, o que faria com minha vida, se me levantaria de novo ou me renderia para sempre. Mas me deu igual, porque seu coração não sabe fazer outra coisa senão dar. Hoje, diante de todos os que amamos, te prometo que passarei cada dia de minha vida tentando merecer aquele gesto. Te prometo que te verei sempre como te vi aquela primeira vez, como a prova vivente de que a bondade existe, incondicional e pura. Te prometo que celebrarei suas vitórias como minhas, que segurarei sua mão nas derrotas, e que nunca, nunca te farei sentir invisível como o mundo tentou te fazer sentir durante tanto tempo. Você é minha luz, minha âncora, meu lar, e hoje me comprometo a ser digno de te chamar minha esposa. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Remedios quando chegou sua vez de falar. Floriano, cresci acreditando que meu valor dependia do que podia fazer pelos outros, que se parasse, se deixasse de trabalhar, de me sacrificar, de dar, deixaria de merecer um lugar no mundo. E então chegou você, e me olhou como se eu fosse valiosa simplesmente por existir. Sua voz quebrou, mas continuou. Me ensinou que receber não é fraqueza. Me ensinou que o amor não tem preço, não exige sacrifício constante, não desaparece quando você comete erros. Me ensinou que mereço ser feliz, embora toda a minha vida acreditei o contrário. Hoje, diante de todos os que amamos, te prometo que continuarei crescendo, aprendendo, me convertendo na melhor versão de mim mesma. Te prometo que te deixarei me cuidar quando precisar, embora me custe. Te prometo que construiremos algo lindo juntos, não porque precisamos para estar completos, mas porque o mundo merece ver o que acontece quando duas pessoas imperfeitas escolhem se amar perfeitamente. Você é minha esperança, minha coragem, minha razão para acreditar que os finais felizes não são só para os contos.
E hoje me comprometo a ser digna de te chamar meu esposo. Quando trocaram os anéis, o de prata com pedra azul para ela, uma banda simples de ouro para ele, e o padre Martim os declarou marido e mulher, um silêncio reverente encheu a igreja. E então, quando Floriano a beijou com toda a ternura acumulada em anos de espera, o silêncio se transformou em aplausos, em risadas, em lágrimas de alegria que brotavam de todos os presentes. Remédios olhou ao seu redor, para sua mãe, chorando na primeira fileira, para Conceição, segurando a mão de seu novo namorado, um professor que a tratava como uma igual, para as alunas de seu ateliê, vestidas com trajes que elas mesmas haviam confeccionado, para Helena, que havia viajado de Portugal só para presenciar este momento, para seu Anselmo, que havia retornado das montanhas de Minas para ver sua protegida cumprir sonhos que ela mesma havia esquecido ter, e soube, com uma certeza que lhe aqueceu o peito, que todos os caminhos de sua vida haviam conduzido exatamente a este momento. A recepção se celebrou no quintal da casa ancestral dos Monterosso, a mesma onde Floriano lhe havia proposto o casamento. As mesas estavam decoradas com toalhas bordadas pelas alunas de Mãos do Pelourinho, cada uma contando uma história diferente através de seus padrões. A comida era simples, mas requintada. Pratos tradicionais baianos preparados por um pequeno restaurante familiar do bairro da Liberdade que Remédios havia frequentado durante anos. Não houve fotógrafos de revistas nem celebridades convidadas. Não houve fogos de artifício nem espetáculos grandiosos. Só houve amor, compartilhado entre pessoas que haviam conquistado o direito de estar ali. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e púrpura sobre os telhados de Salvador, Floriano tomou a mão de sua esposa e a conduziu a um canto tranquilo do quintal. "Tenho algo para você", disse, tirando um envelope de seu bolso. Remédios o abriu com curiosidade. Dentro havia documentos legais que lhe levou um momento compreender. "É a escritura do prédio da costureira", explicou ele, "em seu nome exclusivo, não como presente de casamento, mas como reconhecimento do que sempre deveu ser seu. Mas já paguei o empréstimo." "Sim, e este é meu modo de te dizer que o prédio nunca foi um investimento para mim. Foi uma restituição. Minha família o perdeu por erros e má sorte. Você o recuperou com trabalho e talento. É justo que te pertença legalmente." Remédios olhou os papéis, depois para ele e depois de volta aos papéis. "Não sei como te agradecer." "Você não precisa agradecer nada. Só me prometa que continuará fazendo o que faz. Dar oportunidades a quem o mundo esquece. Esse é todo o pagamento que preciso." Ela assentiu, as lágrimas assomando mais uma vez. "Te prometo." E quando a música começou a tocar e Floriano a convidou para dançar sob as estrelas que começavam a aparecer no céu baiano, Remédios soube que este não era o final de sua história. Era apenas o começo de um novo capítulo. 9 meses depois. O prédio histórico no bairro de Santo Antônio, com sua vista privilegiada da Baía de Todos os Santos, resplandecia sob o sol de março, enquanto Remédios cortava a fita inaugural da Fundação Andrade Monterosso. O que havia começado como uma pequena costureira no Pelourinho havia se convertido em algo muito maior. Uma escola de ofícios têxteis para mulheres em situação de vulnerabilidade, com sedes já confirmadas em Salvador, Recife e, em breve, São Paulo. Centenas de alunas haviam passado por suas salas no último ano, aprendendo não só a costurar, mas a acreditar em seu próprio valor. "Bem-vindos", disse Remédios ao pequeno grupo de jornalistas e dignitários reunidos para a ocasião, "mas não a uma escola tradicional. Bem-vindos a um lugar onde as mãos que trabalham se convertem em mãos que criam, onde cada ponto é uma declaração de que nossas histórias importam, por mais difíceis que tenham sido." Floriano a observava da segunda fileira, o orgulho irradiando de cada poro de seu ser. A seu lado, Vitória segurava um lenço que usava frequentemente para secar os olhos, e Conceição, com seu vestido simples de algodão, tão diferente dos estilistas que costumava vestir, aplaudia com um entusiasmo genuíno que teria sido impensável anos atrás.
Depois da cerimônia, quando os convidados se dispersaram pelas instalações, admirando os ateliês equipados e as exibições de trabalhos das alunas, Remédios se afastou em direção a uma das sacadas. A Baía de Todos os Santos resplandecia diante dela, suas águas azuis brilhando como ouro sob a luz do entardecer. Floriano a encontrou ali, como sempre fazia. "No que está pensando?" perguntou, envolvendo-a com seus braços por trás. "Em como minha vida é diferente do que imaginava há 10 anos, do que imaginava há 5, até do que imaginava há 1. Melhor ou pior? Diferente." Sorriu, inimaginavelmente diferente. "Se você me dissesse então que estaria aqui, casada com um homem maravilhoso, dirigindo uma fundação que muda vidas, reconciliada com minha família, teria pensado que estava louco. E agora? Agora penso que talvez os milagres existam, só que não vêm de fora, vêm de dentro. Das decisões que tomamos, das pessoas que escolhemos amar, dos momentos em que decidimos não nos render embora tudo pareça perdido." Floriano a girou suavemente para olhá-la nos olhos. "Há algo que nunca te perguntei", disse. "Você se arrepende de algo? Dos anos de sacrifício, da dor que sofreu antes de nos reencontrarmos?" Remédios refletiu antes de responder. "Houve momentos em que desejei ter tido uma vida mais fácil, momentos em que a amargura quase me consumiu. Mas agora acredito que cada dificuldade me ensinou algo que precisava saber. A paciência das noites em claro costurando, a humildade de servir quando teria preferido criar, a fortaleza de seguir adiante quando tudo parecia perdido. Sem isso, não seria quem sou. E quem sou é." Fez uma pausa buscando as palavras. Alguém que finalmente pode se olhar no espelho sem querer mudar o que vê. "Você é extraordinária, Remédios Andrade de Monterosso." "Sou ordinária", corrigiu ela com um sorriso. "Só que aprendi que o ordinário pode ser extraordinário quando se faz com amor." Desceram juntos as escadas do prédio, encontrando-se com o pequeno grupo que os esperava para celebrar. Havia vinho, petiscos, risadas e música. Havia histórias compartilhadas e planos para o futuro. Havia tudo o que Remédios havia ansiado durante anos, sem se atrever a admitir. Comunidade, pertencimento, amor. Quando a noite caiu sobre Salvador e as estrelas começaram a brilhar sobre a Baía de Todos os Santos, Remédios se afastou mais uma vez, desta vez em direção a uma pequena capela no jardim da fundação. Era um espaço simples, com bancos de madeira e um altar coberto por uma toalha que ela mesma havia bordado. No altar havia colocado 2 fotografias, uma de seu pai, sorrindo para a câmera em algum momento esquecido de sua infância, e outra da mãe de Floriano, que ele havia conseguido resgatar de um álbum familiar antes de perdê-la. "Conseguimos", sussurrou as fotografias. "Não como vocês imaginavam, talvez, mas conseguimos." Um ruído suave a fez se virar. Floriano estava na entrada, observando-a com aquele olhar que ela havia aprendido a reconhecer, uma mistura de amor, admiração e algo mais profundo que as palavras não podiam capturar. "Estou interrompendo?" "Nunca." Ele caminhou até ela, tomando sua mão com a naturalidade de anos de intimidade. "Há algo que quero te dar", disse, tirando um pequeno estojo de seu bolso. "Floriano, já não preciso de mais presentes." "Não é um presente, é uma promessa." Abriu o estojo, revelando um dedal de prata antigo, finamente gravado com padrões que Remédios reconheceu como próprios da artesania baiana do século XIX. "Pertenceu à sua bisavó", explicou ele. "Encontrei numa casa de antiguidades há meses, seguindo a pista das tesouras que sua mãe te deu. Tinha o nome dela gravado no interior." Remédios tomou o dedal com mãos trêmulas, girando-o até ver a inscrição. "Maria do Carmo Andrade, 1887. Como é possível? Quando algo importa, você encontra a maneira de procurá-lo." Floriano sorriu. "Queria que você tivesse algo mais dela, uma conexão com as mulheres que vieram antes, que costuraram antes, que lutaram antes, para que saiba que nunca esteve sozinha, embora se sentisse assim." As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Remédios enquanto segurava o pequeno objeto, sentindo o peso de gerações de mulheres
que haviam usado suas mãos para criar beleza em um mundo que lhes exigia apenas sobrevivência. Obrigada, sussurrou. Por isto, por tudo, por nunca parar de me procurar embora me tivesse na frente. Floriano tomou seu rosto entre suas mãos, secando as lágrimas com seus polegares. Obrigado a você, respondeu, por me ensinar que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que tem, mas no que dá. Por me lembrar de onde venho cada vez que o sucesso ameaçava me fazer esquecer. Por ser simplesmente você. Beijaram-se naquela pequena capela, sob o olhar silencioso daqueles que os haviam precedido, selando não só um amor que havia atravessado décadas e distâncias, mas uma promessa de continuar construindo, dando, criando. Quando saíram ao jardim de mãos dadas, a lua cheia brilhava sobre a Baía de Todos os Santos com uma luminosidade que parecia pertencer a outro mundo. Seus amigos e família os esperavam, taças erguidas, prontos para brindar por tudo o que haviam construído e tudo o que estava por vir. E Remédios, a mulher do vestido azul simples que alguma vez deu suas últimas moedas a um desconhecido em uma rodoviária, soube com absoluta certeza que havia encontrado seu lugar no universo. Não era um lugar geográfico, nem uma posição social. Era o espaço entre suas próprias mãos, onde a agulha atravessava o tecido, criando padrões de beleza. Era o círculo de pessoas que a rodeavam, imperfeitas e feridas como ela, mas dispostas a sarar juntas. Era o coração do homem que a olhava como se fosse um milagre, porque para ele sempre havia sido. Levantou sua taça em direção ao céu estrelado, em direção a seu pai, que já não estava, em direção a todas as mulheres que haviam costurado antes dela, em direção ao futuro incerto, mas luminoso que a esperava. Pelos sonhos que pareciam impossíveis, disse sua voz clara e firme, e pela teimosia de persegui-los de qualquer forma. Pelos sonhos, responderam todos em uníssono, e enquanto o eco daquele brinde se perdia na noite baiana, Remédios. Andrade de Monterosso soube que sua história não era apenas sua. Era a história de todos os que alguma vez foram invisíveis e escolheram brilhar. De todos os que deram sem esperar e receberam mais do que imaginavam. De todos os que entenderam finalmente que a verdadeira riqueza nunca esteve no ouro nem na seda, mas nas mãos que dão sem condições, nos corações que amam sem reservas e nas vidas que transformam dor em propósito e solidão em comunidade.